A paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a você que tem acompanhado o canal, você evangélico, a você católico, a você espírita, a você livre pensador, não importa, a palavra de Deus é para todos. Eu quero falar nesse momento, glória a Deus, agradecendo a cada um que se inscreveu neste canal, a cada um que acredita neste projeto, amém? O título de hoje é Enfrente o seu gigante. Glória a Deus. Está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 24 em diante, que diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem, aleluia, que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha, e fará livre a sua casa e a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e lhe mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu como uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e se chegou ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava ao escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, Davi a filisteu: sou eu um cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses.
Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque o Senhor é guerra, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate ao encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, aleluia, glória a Deus, até aqui, porém pôs as armas dele na sua tenda. Queridos, quanto mais lutas enfrentamos, mais oportunidades temos de aprender lições que vão nos levar a vencer na vida. Ninguém vence sem enfrentar lutas, desafios e grandes batalhas no viver diário. A primeira coisa, quando você vai entender a enfrentar o seu gigante, é: Deus livra todos aqueles que nele confiam. É uma grande lição que só aprendemos na guerra, quando enfrentamos o inimigo. Aí experimentamos a intervenção de Deus em nosso favor. Precisamos entender que somos forjados e adestrados para a grande vitória e sucesso a partir das nossas lutas diárias. Davi passou por algumas lutas antes de enfrentar o gigante. Davi apacentava as ovelhas do rebanho do seu pai, quando muitas das vezes, sem ele entender o porquê, vinha um leão e um urso, e ali arrebatava uma das ovelhas. E o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, ele deu força para que Davi vencesse o leão e vencesse o urso, e deu força para ele vencer o gigante. Não corra do seu gigante, enfrente o seu gigante, enfrente o seu problema, enfrente a dificuldade de frente. Faça como Davi: você vem a mim com espada e com lança, você vem a mim com as armas forjadas do inimigo, mas eu vou a ti no nome do Senhor, e no nome do Senhor você é mais que vencedor. Declare a sua fé e a sua confiança em Jesus, que ele vai te conduzir a uma vitória certa e em vitória, e te dará a vida eterna, aleluia. Segundo, quando você enfrentar seu gigante, confiar em Deus sem dar ouvido aos que tentam desanimar. Nós vivemos num mundo que está totalmente fora dos princípios de Deus. Pessoas vão tentar te desanimar, como os próprios irmãos de Davi tentaram desanimar, como o próprio rei Saul tentou desanimar Davi. Mas Davi, ele pôs a sua confiança em Deus sem dar ouvido a palavras de afronta, a palavras de derrota. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se Davi tivesse ouvido a seus irmãos, ele não teria alcançado a vitória. Ele foi corajoso, destemido e não desanimou. Por isso teve vitória e vai estar com os olhos em Jesus. Vamos estar com os olhos em Jesus.
aleluia, você que tem ouvido, não ouça os negativos que estão ao seu redor, não ouça palavras de afronta, não ouça palavras de derrota. Confie que Deus irá te abençoar em todo o teu empreendimento, em tudo que você determinar diante de Deus. O Senhor é o principal, aleluia, é aquele que se alegra com a tua vitória, é aquele que está torcendo para que você vença. Em Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Se Jesus tivesse ouvido os seus próprios discípulos, se tivesse ouvido a multidão, ele não teria logrado êxito, ele não teria feito a vontade do Pai. Ei, lembre-se, glória a Deus, em não dar ouvidos aos negativos ao seu redor. Terceiro, ao enfrentar seu gigante, lembre-se que Deus é que governa toda a nação. Muitos acreditam que Deus criou o céu e a terra e abandonou. Isso é mentira. Nós vemos e precisamos entender que Deus, ele se importa conosco, com as nossas lutas, com os problemas e com as dificuldades. Entregue a Jesus todas as áreas da sua vida, para que ele cuide, para que ele governe e lhe dê vitória nas suas lutas. Na carta de Pedro, aleluia, louvado seja Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, aleluia, louvado seja Deus, e o versículo 6 e 7 está escrito assim, aleluia: semelhantemente vós mancebos, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Glória a Deus. Ao ver o rei Saul e todo o exército de Israel tremendo de medo, o gigante Golias declarou perante toda aquela multidão que Deus, aleluia, com medo de Golias, Davi declarou perante toda aquela multidão que é Deus, é aquele que nos salva, não com espada nem com lança, pois Deus não precisa disso. Louvado seja Deus. Essa é a salvação, não é apenas o livramento dos inimigos, mas a salvação que nos leva à vida eterna, pois só Jesus salva. Então, não temos gigante, enfrenta o gigante, enfrenta as lutas de cabeça erguida, enfrente os seus acusadores, os seus algozes de cabeça erguida, de boca fechada e de joelho no chão, pois todo aquele que se levanta contra um filho de Deus ou uma filha de Deus, todo aquele que usa a arma da calúnia, da difamação, todo aquele que usa de meios ilícitos para tentar me destruir, tentar te destruir, tentar nos destruir, ele só tem dois trabalhos: o de ficar de pé e o de tombar. Aleluia. Golias, ele confiou, porque ele viu todo o exército de Israel tremendo de medo. Golias usou o seu tamanho, o seu poder e aqueles que juntos estavam com ele, mas Davi não confiou na espada, Davi não confiou na lança, Davi não confiou naqueles que lhe declararam que ele ainda era pequeno, era jovem, não tinha condições de vencer. Ele declarou que Deus é quem iria lhe dar a vitória. Creia, meu querido, Deus é contigo. Creia, minha querida, Deus é contigo. Creia, meu irmão, minha irmã, a você que está ouvindo essa palavra, enfrente os seus inimigos de cabeça erguida, porque Deus te chamou para uma maravilhosa salvação. É no nome do Senhor Jesus Cristo que você é mais que vencedor. É por meio da fé que você sobrevive a todas as astutas ciladas do inimigo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu declaro, Senhor, a nossa confiança em Ti. Abençoa, meu Deus, estas pessoas que estão ouvindo esta mensagem salvífica, essa mensagem de fé, essa mensagem de força. Meu Deus, que o Teu filho, a Tua filha tenha força para vencer o gigante, para vencer as humilhações, para vencer as frustrações, para saber, aleluia, que
que nós podemos perder até uma batalha, mas a guerra nós não iremos perder, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos prepara para o combate, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor, meu Deus, que nos concede a vitória. E é no nome do Senhor Jesus que eu peço toda sorte de bênção sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, declare-se em todas as coisas, nós somos mais que vencedor por meio da fé que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Meu Deus, em nome de Jesus nós tudo te pedimos e te louvamos. Amém, graças a Deus. Queridos, olha, se inscreve no canal, compartilha, louvado seja Deus. Creia, acredite que essa família está crescendo. Deixa o teu comentário para que a gente possa ter uma maior visibilidade no canal, na plataforma do YouTube. Ei, nos dá essa força, deixa o teu like, que Deus te abençoe, a paz do Senhor e um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.